ao coração nesta noite, nesta madrugada, nesta noite. Amém. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27 em diante. Passagem Amém. que conhecemos, né? E me veio algumas coisas no entendimento nesta noite, Amém. aqui neste lugar. Aleluia. Eu queria compartilhar com os irmãos. 1 Glória a Coríntios, Deus. capítulo 1, versículo 27, meus irmãos. Amém. Amém? Podemos ler? Todos encontraram? Vamos ver o que nos diz. Paulo diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, ou deste mundo, para envergonhar os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes, ou em algumas traduções, as coisas vis do mundo, e as desprezadas, ou as desprezíveis, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém? Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Uma passagem tremenda. Uma passagem que nos traz aqui o ânimo. Eu queria hoje dizer uma rápida aqui introdução. Aleluia. Paulo, quando vai entrar na Grécia, ele começa a ficar incomodado com algumas coisas que ali ele observa, esperando que os irmãos viessem ter com ele. Ele começou a observar os altares que havia naquele país. A Bíblia diz que Paulo ficou muito inquieto no seu interior, vendo que a idolatria, a superstição ali da Grécia era grande. E ele começa a observar os altares, altar disso, altar daquilo. E ele chama os gregos, chama ali o pessoal, e começa a pregoar um Deus, vendo ali que havia um altar atribuído ao Deus desconhecido. Desconhecido talvez para o povo grego, desconhecido talvez para os judeus que ali habitavam, mas com certeza não era um Deus desconhecido para o apóstolo Paulo, porque a Bíblia vai nos dizer que Paulo prega com tamanha veemência que toda a Grécia chega ali. E a Bíblia diz que os gregos não se ocupam com outra coisa a não ser de falar e de ouvir alguma notícia nova. A Bíblia diz que Paulo começa a apregoar naquele país, e ali mesmo ele abre uma igreja, ele abre ali um ponto de pregação, ele abre ali uma congregação. Paulo está em Corinto, e a Bíblia diz que ali ele estabelece alguns e parte daquela terra. Pois bem, o pastor, o missionário, Aleluia. o apóstolo Paulo, quando estava longe da igreja, quando estava em outra pátria, quando estava em outro lugar, em um lugar remoto, ele enviava cartas para tratar de assuntos específicos, para tratar de assuntos gerais e para tratar no particular com a igreja que estava na região em que ele enviava a carta. Antigamente o acesso, o contato, a forma de se falar não era tão fácil como nos dias de hoje. Amém. Era necessário escrever, era necessário enviar, era necessário esperar a resposta. Hoje em dia é muito fácil, né? Você em tempo real fala com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo e conversa e ainda vê a pessoa ali nos aparelhos que temos hoje. Pois bem, Paulo envia a carta à igreja que estava na Grécia, a igreja que estava em Corinto.
tratando da união, tratando do zelo, dizendo para a igreja olhar apenas para Jesus, porque quem é Paulo e quem é Apolo, um pregou, outro regou, mas o que dá o verdadeiro crescimento para o povo de Deus, para a igreja, é o Senhor Jesus Cristo. O que é o ministro, se a presença do Espírito não estiver sobre ele? O que é o pregador, se o Espírito não operar? O que é o pastor, se a presença de Deus não estiver sobre ele? Como o nosso querido aqui disse sobre a profecia, o Espírito está sobre mim, por isso eu vou. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E Paulo vai dizer que o dono da obra é o Senhor. É exemplo do profeta Abacuque, e aqui que eu quero entrar nos versículos que aqui acabamos de ler. A exemplo do profeta Abacuque, Paulo vai dizer que a obra é do Senhor. Olha a oração do profeta Abacuque. Aviva, eu tenho ouvido a tua palavra, ou ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, o quê? A obra é de Deus. Aviva, ó Senhor, a tua obra. E no meio dos anos a fase é conhecida. Por que Paulo está dizendo que a obra é de Deus? Porque ele está dizendo, Deus que escolheu. Aleluia! Aleluia! Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Ou seja, Ele escolheu. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo. Ou seja, foi Ele que escolheu. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para confundir ou para envergonhar aqueles que são. Então ninguém pode questionar, e aqui eu quero já começar a dizer algo muito forte para você, ninguém pode questionar a tua chamada, porque foi Deus que te escolheu. Glória Ninguém a Deus. pode parar o teu ministério, porque foi Deus que te escolheu. Glória. Ninguém pode colocar ou tentar atrapalhar o seu caminhar, porque quem te escolheu foi Deus. Ainda que seja na loucura, ainda que seja na fraqueza, ainda que seja na humilhação, Deus escolhe os loucos, Deus escolhe os fracos, Deus escolhe os desses. Se Deus escolheu, já é escolhido. Amém. Glória a Deus. Verdade. Paulo está dizendo sobre a escolha de Deus, porque o mesmo era um vaso escolhido de Deus. Lembra do que Deus falou para Ananias, quando Ananias não queria ir? O homem tinha tanta intimidade com Deus, que Deus fala, vai, e diz, Deus, deixa eu explicar quem é esse. Deus, mas este homem tem perseguido o seu povo. Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. E eu vou fazer ele ver o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Outrora era perseguidor, mas para mim hoje é um vaso escolhido. Outrora era um homem iracundo, mas para mim hoje é um escolhido. Outrora era um desviado, mas para mim hoje é um escolhido. Não importa o que foi no passado, Ananias. O importante é que hoje é isso. Vai, porque para mim este é um vaso escolhido. Glória a Deus. Aleluia. Agora. Eu não vou questionar quem Deus escolhe, porque é Ele que sabe. A nossa irmã aqui leu sobre a onisciência e onipotência de Deus. É Ele que é o dono e é Ele que opera, ou seja, então Ele escolhe quem Ele quiser. Se eu não estivesse ministrando aqui nesta noite, alguém estaria, porque é Deus que escolhe. Se eu não estivesse cantando aqui nesta noite, outro cantaria, porque Deus é quem escolhe. Se eu não estivesse orando nesta madrugada, outro estaria, porque Deus é quem escolhe. Se Saul não vai, Deus está trazendo Davi atrás das malhadas, porque Ele é quem escolhe. Amém. Deus escolheu. Glória a Deus. Aleluia. Repare que o Evangelho, quando entra em contato com o coração do homem, muda totalmente o seu estado de espírito. E este homem passa a ser uma nova coisa, uma nova criatura.
Deus chama o louco para ser sábio na presença dele. Amém. Deus chama o fraco para ser forte na presença dele. Deus chama o desprezível para trazer honra sobre ele. Deus chama quem não é para fazer ele ser na presença dele. Deus muda quem eu sou, de maneira que se o evangelho não te trouxe mudança, alguma coisa está errada. Está errada onde? No evangelho, com certeza não está errado em mim. E uma coisa que eu aprendi com Deus, eu acho que eu aprendi ontem ou antes de ontem, que eu tenho que reconhecer que muitas das vezes o culpado sou eu. Lembra da mulher samaritana? Achou problema em tudo e não reconheceu que o problema era ela. O Senhor veio conversar com ela. Opa, judeu com samaritano não se conversa. Achou o primeiro problema. Jesus pediu água. Senhor, o poço é fundo. Segundo problema. Senhor, não tem balde, não tem corda. Terceiro problema. Senhor, a adoração está errada. Um adorou em Jerusalém, outro no monte. Quarto problema. A mulher não parava de achar problema, meu irmão. Não, o problema é o relacionamento. Já passei por 5 e o que eu tenho agora não é meu. O quanto de problema quando Jesus falou: eu sou o Cristo que falo contigo. Logo deixou o canto e disse: eu estou achando muito problema, mas eu tenho que reconhecer que o problema sou eu. Jeremias em Lamentação vai dizer: do que se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Eu reconheço que Aleluia, Deus. falhei. Aleluia. Não é o irmão que não te ajudou, foi você que não se esforçou um pouquinho mais. Porque você pode ter certeza que se você tivesse se esforçado um pouquinho mais, Deus te daria força para vencer. Porque aqui está escrito que Ele escolhe o fraco. Amém. E o faz forte na presença dele. Amém. Creio. Ele envergonha aqueles que pensam que são fortes. Porque Deus dá força àquele que é fraco. Então o evangelho, o encontro com Deus, me faz ser uma nova criatura. Aleluia. Se nós formos olhar para a lição do Velho Testamento, Jacó se encontrou com Deus. E até o andar do homem foi diferente. Alguém olhou para ele de longe e disse: não é Jacó. Mas chegando perto percebeu: este é Jacó. Eu estava olhando que ele anda diferente, parece que está mancando. Teve um encontro com Deus e teve um andar mudado. Abraão, quando foi oferecer Isaac em holocausto, voltou com ele vivo, com uma fé renovada. Porque quem tem um encontro com Deus, com certeza não permanece da mesma maneira. Simão era Simão, depois virou Pedro, grande pescador de almas. Saulo era um homem matador, depois virou um ganhador de almas na presença de Deus. Porque quem tem um encontro verdadeiro com Ele tem a história mudada. Ele chama o louco para ser sábio, porque Deus muda. Ele chama o fraco para ser forte, porque Deus, Ele muda a estrutura humana. Aleluia. Você tem que glorificar a Deus, meu irmão. Você Glória tem que a estar, Deus. porque só você sabe quem você era. Glória a Só Deus. você sabe naquilo que Deus te transformou nesse ano. Eu glorifico a Deus, né, meus irmãos, porque imagina se nós tivéssemos morrido quando nós estávamos no mundo de podridão. Aonde você estaria agora? Você estaria clamando, mas de uma forma totalmente diferente. Você estaria clamando em desespero. Eu louvo a Deus porque hoje eu clamo pela gratidão. Aleluia! Aleluia! Que eu tenho por Ele. Por isso você tem motivos para glorificar a Ele. Ele te fez sábio, Ele te fez forte e Ele te deu honra na presença dEle. Ele te fez uma nova criatura. Aleluia. Deus escolheu as coisas loucas para confundir o sábio. Ou seja, então Deus dá sabedoria ao louco. Deus quer dar sabedoria àquele que não tem sabedoria. E o que eu preciso fazer para ter sabedoria? Eu quero te dar aqui 2 ingredientes, são vários. Amém. Eu quero te dar 2 rapidamente, quero passar nos tópicos aqui.
Glória a Deus. Aleluia. O que eu preciso fazer para ter sabedoria? Comece temendo a Deus. Aleluia. 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 Santo é teu nome. Temor não é medo. Porque quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Temor é respeito e reverência pelas coisas de Deus. Amém. Então, para ter sabedoria, comece com o temor. O temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Segundo, reverência. O primeiro, reverência. Segundo, a oração. Amém. Tiago vai dizer, se alguém tem falta da sabedoria, faça o quê? Ore. Aleluia. Glória a Deus. Se alguém tem falta da sabedoria, peça a Deus. E qual que é a promessa de quem pede? Segundo Jesus, existem 3 fases da oração. E segundo Tiago, aquele que pede, vai receber. Jesus vai dizer, quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, a porta se abre. Nesta noite, meu querido irmão, peça uma porção a mais e Ele pode te dar. Nesta noite, busque uma porção a mais e você pode encontrar. Nesta noite, insista, importune o trono e Ele pode conceder. Seja como aquele amigo que na madrugada importunou o seu amigo para que trouxesse pão. E o amigo saiu na madrugada e aleluia. Glória a Deus. Amém. 2 ingredientes para se encontrar sabedoria, temor e oração. Deus chama o louco para ser sábio. Deus chama o fraco para ser forte. E aqui se abre mais 2 vertentes. O que é preciso para ter força? Alguém diz, eu não consigo orar porque não tenho força. Eu não consigo passar uma madrugada porque não tenho força. Eu vou te dar 2 ingredientes para que você tenha força espiritual. Primeiro ingrediente, vamos formar aqui um bolo espiritual, aleluia. Aleluia. Primeiro ingrediente, agrade a Deus de alguma maneira. Amém. Como a exemplo do nosso querido irmão Cleverson que aqui nos disse, vamos tentar chamar Aleluia. a atenção de Deus. Se for necessário você subir numa figueira Aleluia. para chamar a atenção do mestre, suba. Se for necessário descer pelo telhado para chamar a atenção do mestre, ou faça, tente agradar a ele de alguma forma. Amém. Creio. Porque agradando a Deus você encontrará força. Você crê nisso? Glória a Deus. Aleluia. O que diz Neemias? A alegria, ou seja, quando eu agrado ele, a alegria do Senhor é o quê? Se encontra força. Eu quero profetizar nessa noite e eu sinto isso. Você vai sair daqui mais forte, porque hoje estamos agradando a Deus nesta madrugada. Glória a Você vai Deus. sair daqui desejando orar como você nunca orou. Aliás, eu quero dizer, você não vai sentir nem vontade de sair daqui de tanta força espiritual que você vai ter, meu querido. Estamos agradando a Ele e a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Segundo ingrediente para obter força é receber o poder de Deus. Glória a Deus. Paulo vai dizer que tem horas que ele se sentia fraco. É normal se sentir fraco. Não tem aqui nenhum super crente. Se o apóstolo Paulo disse que se sentia fraco, imagina o evangelista Caio. Como eu não Aleluia. estou em alguns dias. Mas nesses dias eu preciso reconhecer que existe um Deus poderoso que quer me revestir. Glória a Deus. Paulo vai dizer, quando eu penso que eu estou fraco, o quê? Então eu estou forte. Por quê? E por que eu estou forte? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Olha o que o salmista Asaf vai dizer. Ainda que o meu corpo e o meu coração se desfaleça, o Senhor é a fortaleza do meu coração. Ele está dizendo, é Deus que me reveste de força, porque o poder dele nos traz a força. Alguém talvez entrou aqui se arrastando, vai sair mais forte do que um leão na presença, porque Deus nos dá força, meu querido irmão. Creio. Glórias a Deus. Deus escolheu o louco para ser sábio, o fraco para ser forte. Glória a Deus Deus. escolheu os desprezíveis para serem honrados. A exemplo do nosso querido aqui, pastor Gilberto.
E nos disse aqui que o salmista Davi, que o rei Davi, que o profeta Davi, segundo Pedro em Atos, Amém. a Bíblia, o texto sagrado vai nos referir que sofreu ali uma desonra. A ovelha é pouca, vá lá cuidar. No mesmo dia que sofreu a desonra, Amém. ele teve uma grande honra, Glória a Deus. porque Deus, ele honra o desprezado. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Cuide da pouca ovelha. No mesmo dia derrubou o gigante e arrancou a cabeça do gigante. E alguém vai dizer: Glória de a quem Deus. é filho este jovem que está aqui? Saul era amigo de Davi, porque Davi era pajem de arma de Saul. Mas quando Davi matou o gigante, Saul perguntou: quem é esse daí que derrubou o gigante inimigo? Glória a Deus. Saul nem reconheceu quem era Davi naquele dia, porque a honra de Deus vem sobre o desprezado. Glória a Deus. Eu creio. Deus, ele honra Glória a Deus. o desprezado. Vamos para o ingrediente. Primeiro ingrediente para receber a honra: se mantenha humilde, porque Deus, ele traz honra para o humilde e traz ruína para o soberbo. Aleluia. A soberba precede a ruína, Verdade. todavia a humildade precede a honra. Honra. Amém. Então, para ser honrado, permaneça na humildade, meu Oh, filho. glória a Deus. Permaneça aqui, deixa Deus te usar da forma que Deus te usa. Aleluia! Deixa Deus falar da forma que Ele fala através de você. Deixa Deus te tomar da forma que Ele toma. Permaneça Glória a Deus! na humildade. E eu quero vos dizer, quando Deus te exaltar, continue humilde. Seja como Jesus: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu não sou humilde só na aparência. Eu sou humilde no interior, Jesus. E repare que Jesus disse: a palavra está comigo, mas eu permaneço humilde. Amém. Porque ele diz que a palavra está comigo, aprendei de mim, ou seja, eu estou com a palavra. Eu estou com os mistérios celestiais, mas continuo manso e humilde Oh, glória. de coração. Qual é uma das da bem-aventurança? Bem-aventurados os mansos, se não me engano, né? Tem a bem-aventurança do humilde também. Amém. Só que eu esqueci a promessa. Receba em nome de Jesus, depois você Glória a lê. Deus. Os humildes serão honrados por Deus. Oh, glória a Deus. Permaneça humilde. Aleluia. Deus escolheu quem não é para confundir quem é. Ou seja, ele chama quem não é para que seja. Amém. Ele chama quem não é e transforma. Já não diz Paulo em Romanos que ele chama as coisas que não são como que já fossem. Ou seja, ele chama quem não é Amém. e faz ser na presença dele. Glória a Deus. Ele chama quem nunca foi e faz se tornar na presença dele. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que Davi era o último da casa, de maneira que Jessé chamou toda a filharada e diz: esse aqui é forte, esse aqui é outro, esse aqui não sei o quê. E passou todo mundo na fila e Samuel vai dizer: mas não é nenhum desses que Deus escolheu. Acabaram-se os mancebos. Tem um, mas ele não é. Ele está lá no campo, cuidando das ovelhas, atrás das malhadas, segundo o salmista. Glória a Deus. Mas o óleo que o ungiu o achou lá. Aleluia. E de maneira que aquele que não era, Deus trouxe e disse: esse sim vai ser. Glória a Deus. Diante de tudo isso, eu aprendo uma coisa: que as escolhas de Deus muitas das vezes vão na contramão da escolha humana. Quem escolheria o louco? Deus escolheu. Quem escolheria o fraco? Deus Aleluia! escolheu. Quem escolheria o desprezível? Deus escolheu. Quem escolheu quem não é? Deus escolheu, meu querido. De maneira que, se Ele escolheu, Ele vai fazer. E por que Deus escolhe essa classe de pessoas?
para que ninguém se vanglorie. O que é se vangloriar? A glória inútil. Amém. Na presença dele. Ou seja, diante das escolhas de Deus, a honra Glória a Deus. e a glória Aleluia. Aleluia. sejam dadas para ele. Paulo vai começar o contexto dizendo: vede quanto a vossa vocação, que não são os muitos grandes chamados entre vós, nem magistrados, nem tudo mais, mas Deus escolheu o fraco, o louco, Deus escolheu o que não é, para que ninguém se glorie na presença dele. Ou seja, eu não era, ele me escolheu, a glória dele, porque foi ele que fez na minha vida. Eu não sabia, ele me escolheu e me fez saber a glória dele sobre a minha vida. Eu não era, ele fez eu ser. A glória seja dada ao nome, como o pastor Miguel aqui leu, eu só sou um vaso. Quem trabalha, quem é o dono da olaria é ele, porque dele, para ele são todas as coisas. Ele é o digno de glória em nosso meio. Acho que foi o mesmo texto que o pastor Gilberto que leu. Quando Jesus ele abre o livro do profeta Isaías e lê a profecia, o Espírito do Senhor está sobre mim. A Bíblia vai dizer que o ministro está do lado e os olhos de todos na sinagoga estão fitos em quem? No ministro? Não, em Jesus, porque os olhos de todos devem atribuir a Deus a honra. E agora vamos parar de olhar para os montes e vamos olhar para aquele que criou os céus e a terra, Jesus Cristo, autor e consumador. Glória a Deus. Da nossa fé. Aleluia. Então, na presença de Deus, aquele que cabe a glória é o Senhor Jesus Cristo. Eu posso orar aqui nesta noite e um paralítico andar, mas a glória é de Jesus Cristo. Eu posso orar aqui nesta noite e fogo cair do céu, mas a glória é do Senhor Jesus Cristo. Você pode orar aqui nesta noite e Deus trancar o céu por 3 meses, mas a glória vai ser dele. Você pode orar 7 vezes de novo e Deus rasgar o céu de maneira que nenhum carro passe na BR, mas a glória continuará sendo dele, porque a glória é única e exclusiva. Aleluia, Jesus. Aleluia. Uma coisa que ele te faz sentir e não divide é a glória. Amém. Glória a Deus. Oh, glória. Deus não divide a glória dele com ninguém. Mas a gratidão que eu tenho no meu coração é que ele concede que eu veja e ele concede que eu sinta. Oh, glória a Deus. O que Jesus falou para Maria sobre a glória, para Marta sobre a glória? Se credes, o que ele vai conceder? Olha que tremendo. Se você tiver fé, você vai ver a glória de Deus. E o que ele nos faz sentir? A glória dele. Então olha o privilégio que a igreja tem. Privilégio de ver e o privilégio de sentir a glória. Mas não confunda as duas coisas. Quando você vê a glória de Deus através da sua vida e quando você sentir a glória de Deus na sua vida, não pense que Deus dividiu ela com você. A glória continua sendo dele. Como diz a oração do Pai Nosso, dele é o reino, dele é o poder e dele é a glória, meu querido irmão. Oh, glória a Deus. Eu vou encerrar. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Amém. Eu creio. Para confundir os sábios. Aleluia. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Deus escolheu as humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém, não cabe o soberbo, Amém. mas sim cabe aquele que tem o seu coração voluntário Aleluia. Aleluia. e ciente que Ele é Deus nas nossas vidas. E nós precisamos ter essa ciência, essa consciência. Lembra do Salmo 100? O que diz no Salmo 100? A consciência de saber que Deus é soberano. Amém. Salmo 100, verso 2. A consciência de saber que Deus é soberano. O que diz? Sabei que Ele é Deus. Glória a Foi Deus. Ele que nos fez e não nós. Aleluia, E Ele Deus. nos chamou para ser ovelhas do seu pasto. Salmo 100, juntamente com 1 Coríntios
Deus escolheu. Ele que Glória a nos Deus. Aleluia. Salmo 100, 1 Coríntios, João capítulo 15, Ele nos escolheu. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é agricultor, toda a vara que em mim... Não foi vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós Glória a Deus. e vos nomeei para que você vá, para que você produza fruto e para que o seu fruto permaneça. Aleluia. Foi Ele quem nos escolheu. Glória a Deus. Aí, exemplo de João, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Glória, Deus glória, glória. escolheu, meus irmãos. Talvez o homem não escolheria, mas Deus escolheu. Talvez a vizinhança não escolheria, mas Deus escolheu. Talvez o mundo não escolheria, mas Deus escolheu. Deus escolheu. E olha o que diz para Jeremias: antes que você tivesse forma, eu te escolhi. Antes que alguém te visse, eu te escolhi. Você nem terno tinha, eu te escolhi. Você nem Bíblia tinha, eu te escolhi. Você nem sabia a diferença de Gênesis e Apocalipse, mas eu te escolhi. Deus escolheu e ponto. Oh, glória a Deus. Se coloquem de pé em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Vamos orar, meus irmãos.